Que Deus, Espírito Santo, que colocou em nós a fé no Cristo crucificado, também possa nos guiar quando nós queremos meditar na sua palavra e relembrar que nós só podemos ir ao trono da graça através da cruz de Jesus. Amém. Estimados irmãos e irmãs do Salvador Jesus, muitas pessoas que são consideradas importantes na igreja ou na política ou em outros setores da sociedade, não conseguem muitas vezes marcar uma reunião com algum governante ou com alguma autoridade. E se para pessoas importantes, famosas, é difícil conseguir uma reunião com um governador, um presidente, uma outra autoridade, para nós, então, que somos cidadãos comuns, pessoas sem essa influência, essas pessoas são quase inacessíveis para nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque é assim que muita gente pensa de Deus também. Muita gente pensa que Deus é um ser inacessível, ou seja, é alguém que está muito longe e é alguém que poucas pessoas têm acesso, poucas pessoas podem chegar perto dele. E aí o que acontece? Muitas pessoas começam a buscar, como a gente diz aqui no Brasil, um jeitinho para tentar chegar perto de Deus. Que jeitinho? Fazer promessas, boas obras, campanhas, sacrifícios, oferendas, obedecer regras e rituais, usar superstições, fazer jejuns, peregrinações, etc. Por exemplo, essa semana eu não vi TV, mas outros anos eu vi. Eu acho que isso continua acontecendo. Em muitos lugares do mundo, talvez aqui no Brasil também, tem pessoas que na Semana Santa vão na rua ou numa estrada e colocam uma grande cruz sobre os seus ombros e fazem uma peregrinação. Tem umas que vão além disso. Tem gente, já vi em outros países, que se deixa crucificar de verdade numa cruz. Isso até pode parecer bonito, mas muitas vezes as pessoas estão fazendo isso porque acham que com isso elas vão conseguir chegar perto de Deus. E na verdade, meus irmãos, se a gente tentar chegar perto de Deus com essas coisas, Ele vai continuar longe de nós. Porque nada que a gente fizer como ser humano, nada que qualquer pessoa fizer como ser humano, leva ela para perto de Deus. Por quê? Porque Deus é totalmente santo e a gente é totalmente pecador. A gente talvez pode usar uma comparação, né? Muitos de nós fizemos isso na escola, na aula de ciências. Mistura água e óleo. Você pode chacoalhar, mas você deixa ali um pouquinho, separou de novo. Assim os nossos pecados nos afastam de Deus. E aí então entra o texto que a gente leu, e esse texto diz assim que a gente deve ficar firme na fé que a gente anuncia, porque a gente tem um grande sacerdote que é poderoso, é Jesus, o Filho de Deus, e ele entrou na presença de Deus por nós. Então, o texto quer mostrar isso aqui para nós. E essa é a mensagem da Sexta-feira Santa. É pela cruz de Cristo que nós chegamos ao trono da graça de Deus. Vamos entender isso aqui. Por que Jesus é chamado de grande sacerdote, ou sumo sacerdote? Porque na religião do povo de Jesus, lá no Antigo Testamento, havia o templo, né, que era bem maior que essa igreja, e havia os sacerdotes que guiavam o culto, que levavam as ofertas e as orações das pessoas para o altar de Deus. E havia um
sacerdote principal, o sumo sacerdote. E no templo havia a parte principal do altar, vamos imaginar aqui, ela tinha assim, uma cortina que fechava tudo, uma cortina bem grossa. Ali, só o grande sacerdote podia entrar uma vez por ano apenas. Era um lugar chamado de Santo dos Santos, ou Santíssimo. Ali representava a presença máxima de Deus entre o seu povo. Só que esse sacerdote que entrava ali uma vez por ano, ele também era pecador. Então, antes de ele entrar ali, ele também tinha que oferecer ofertas e sacrifícios de purificação pelos seus pecados. E mais uma coisa, aquele grande sacerdote era como nós, ele era mortal. Um dia ele morria, e aí tinha que ser substituído. Então, a carta de Hebreus fala que Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Por quê? Ele foi tentado como nós somos tentados em tudo, mas ele não pecou. Ele cumpriu toda a vontade de Deus que a gente não cumpre. Cumpriu todas as promessas de Deus. E como a gente leu antes em Isaías, né? Ele se tornou, além de sacerdote, o próprio sacrifício perfeito a Deus no nosso lugar. Além de sacrifício, ele foi o Cordeiro de Deus sacrificado ali. Então, quando Jesus gritou lá na cruz, no texto de Lucas aparece isso: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele estava completando a obra da salvação. Ele entregou o seu espírito. Daí a Bíblia diz que naquele momento, aquela cortina que havia no templo se rasgou. Por quê? Porque estava mostrando que Jesus abriu a cortina e terminou com a separação que havia entre nós e Deus. Significa que ele entrou na própria presença de Deus e abriu o caminho para o Pai, para todo aquele que nele crê. Por isso, a gente pode dizer, pela cruz de Cristo nós chegamos ao trono da graça. Ele diz no nosso texto, embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Ou seja, Jesus alcançou o grande objetivo da sua missão aqui no mundo. Ele ofereceu ao Pai, a si mesmo, o sacrifício perfeito, definitivo. Ele se tornou a única e verdadeira fonte de salvação eterna, que é dada de graça para todos que nele creem. E como diz o texto, os que lhe obedecem. O que quer dizer isso? Não é só crer quando a gente vem aqui na igreja. É você crer todo dia. É todo dia você estar unido a Jesus. Então, meus irmãos, nesse dia, nesta noite, que nós lembramos o inocente que pagou pelos pecados, nós, Jesus em nosso lugar, sem merecer isso, e sem a gente merecer esse sacrifício que ele fez por nós, a gente é convidado a olhar para Cristo e lembrar que na sua cruz, Deus se tornou acessível para todos os pecadores, para mim e para cada um de vocês. Em Jesus, nós agora podemos chegar sem medo diante de Deus. A gente é convidado a cantar aquele hino, Deus na cruz é meu amado. E louvar dizendo, grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. A gente é convidado, meus irmãos, a deixar de olhar para nós mesmos. Deixar de olhar para você mesmo, para os seus pecados, ou para as virtudes que você acha que você tem. Deixar de olhar para as nossas obras, ou para a obediência que a gente acha que pratica. E olhar somente para Cristo, para a sua cruz. Pois é pela cruz de Cristo que nós chegamos ao trono da graça. A gente é convidado
meu irmão, minha irmã, pela cruz de Cristo e por causa da cruz de Cristo, a nos aproximarmos de Deus com toda a confiança, como diz aí o nosso texto. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali nós vamos receber misericórdia e encontrar graça sempre que precisarmos de ajuda. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos um convite aqui a estar buscando a cruz de Jesus sempre. Não só em dias especiais como hoje, mas cada dia. E cada dia que Jesus se oferece a nós na palavra e sacramento. Talvez alguns estranharam. Por que não tem Santa Ceia hoje? Eu fiz isso de propósito. É para que vocês tenham ainda mais fome e sede do corpo e do sangue de Jesus. E vocês voltem aqui no domingo e celebrem a festa da ressurreição, recebendo a Santa Ceia. Também para nós meditarmos que não foi brincadeira, que a gente tem que valorizar esse corpo e sangue, porque é isso que aconteceu com ele. Eu coloquei essa imagem aqui de propósito também. Isso aqui é daquele filme, né, A Paixão de Cristo. Quem quiser assistir está na Netflix agora. Jesus não ficou bonitinho lá. Quando a gente lê na Bíblia, às vezes também a gente não imagina. Ele ficou provavelmente assim, ou pior. E cada vez, meus irmãos, que a gente despreza a palavra e o sacramento, é isso que nós estamos desprezando, o sacrifício que ele fez por nós. Jesus amado, o que fizeste? Isso ele fez para nós. Então, o convite é a gente olhar para a cruz de Cristo. E eu convido você, meu irmão e minha irmã, você que está triste ou desanimado, olhe para a cruz de Cristo e para a sua graça. Se você está se sentindo pequeno, inútil, olhe para Cristo e para a sua graça. Se você acha que para você não tem perdão, ali está o perdão. Olhe para Cristo e a sua graça. Ou se você acha que você não consegue perdoar alguém, veja o que ele fez para perdoar você. Olhe para Cristo e para a sua graça. Você acha que a sua fé está muito fraca? A solução não é ficar longe de Deus, é olhar para Cristo e sua graça, é vir alimentar a sua fé e receber o corpo e o sangue de Cristo sacrificado por nós. Você está sofrendo por dores, por angústia? Está sofrendo por enfermidade, por luto? Olhe para Cristo e para a sua graça. Por acaso, você acha que você está perdido? Que para você não tem mais solução? Que não há mais jeito para a sua vida? Você está enganado. Olhe para Cristo e a sua graça. Ela é para você também. Se você já pensou assim, como é que eu posso chegar mais perto de Deus? Esquece o que ensinam por aí. Deus diz claramente como chegar perto dele na sua palavra. Você quer chegar perto de Deus, Deus verdadeiro, ser recebido por ele de braços abertos com todo o amor? Olhe para Cristo e a sua graça. Olhe para a cruz de Jesus, porque através dela a gente chega ao trono da graça e da salvação do nosso Deus. Meus irmãos, Jesus Cristo é o nosso Rei da graça, o Rei do amor. Ele traz para cada um de nós a misericórdia e o amor do Pai. Mas não vamos esquecer disso. Para que ele pudesse trazer para nós perdão, vida e salvação, ele passou pela cruz. E não foi brincadeira. Foi muita dor, porque não era só a dor física. Ele estava carregando ali na sua alma o peso dos pecados de todas as pessoas do mundo inteiro de todos os tempos. Ele estava sofrendo tanto que a Bíblia diz que não só que ele estava sofrendo com os nossos pecados, o apóstolo Paulo chega a dizer, Deus o fez pecado por nós.
Sem a cruz não haveria salvação. Por isso, nunca é demais, meus irmãos, a gente lembrar. E eu quero que você leve isso para você, para a sua vida. Que você lembre disso quando os irmãos, estamos convidando você para estar sempre aqui. Lembrar isso, que o Cristo crucificado é o centro da nossa fé. É o centro da nossa pregação. É o centro da nossa vida. É o centro da doutrina da palavra de Deus e da igreja. Por quê? Porque é pela cruz de Cristo que nós chegamos ao trono da graça. Leiam comigo. Pela cruz de Cristo, chegamos ao trono da graça. Graças e glórias a Deus por essa bendita cruz. Amém.